Uhum. Então tá bom. Muito boa noite. Muito bom estar aqui com Boa você noite. nessa noite, nesse nosso encontro semanal, né, Gê? Esse momento em que a gente se conecta com o nosso divino e faz uma reflexão sobre a nossa semana e sobre tudo aquilo que a gente vem vivendo. Obrigado por você fazer parte disso tudo. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estarmos aqui reunidos. Agradeço a Deus por termos condições, toda a facilidade, né, que a gente tem acesso, promove que possamos estar reunidos aqui. A nossa internet, né, o nosso computador, o celular, não sei o que você está usando. Também os amigos que vão assistir essa gravação, que têm também acesso à internet, a um aparelho que permita ver essa gravação. E a espiritualidade amiga está aqui conosco, nos intuindo, né, nos acompanhando nesses estudos. Que eles realmente sejam base de fortalecimento para o nosso espírito, para a nossa evolução espiritual. Né? Que assim seja. Só gratidão, só gratidão. Assim seja, que assim seja. Né? Que assim seja. Maravilhoso. Maravilhoso. Então vamos lá, vamos serenar nossa mente. Posso fazer a inicial hoje? Por favor. Então tá. Vamos serenando então a nossa mente, o nosso coração, depois dessa abertura magnífica que a G trouxe para a gente. Vamos nos conectar então ao nosso mentor, nossos anjos guardiões e essa espiritualidade amiga que nos acompanha, para que juntos possamos nos conectar com Deus. E através dele, através do seu amor, da sua misericórdia, da sua justiça, possamos agradecer pela semana maravilhosa que tivemos, que nos proporcionou estar aqui hoje, nesta noite, para que aqui possamos renovar a nossa esperança, renovar as nossas forças, para que para a próxima semana que está por vir, que está iniciando, ela também possa ser tão abençoada quanto foi a anterior. Pai querido, nossa gratidão por tudo que o Senhor tem nos proporcionado em nossa vida, na vida das pessoas que a gente ama, e na vida de todas aquelas pessoas que mesmo nós não a conhecendo, ou que sejam alguma inimizade que temos, que todos possam receber as suas bênçãos e a sua luz. Aos caravaneiros do amor que se encontram conosco na noite de hoje, que a sua presença também possa facilitar toda a limpeza dos nossos ambientes, nosso ambiente do nosso lar, tirando daqui todos os miasmas, formas de pensamento e energias deletérias que nós acumulamos através das nossas vibrações e pensamentos. Mas também pedimos a você, caravaneiro do amor, que faça uma limpeza profunda também no nosso ambiente interno, para que sejamos limpos e purificados de toda essa energia negativa que, porventura, nós carregamos. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Pai, por permitir que a irmã Gessiar pudesse estar presente aqui na noite de hoje. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Assim seja. Então, bora lá. Do capítulo 11, Amai o próximo como a si mesmo. Item 13, a fé e a caridade. Dizei-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé. Não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé poderá inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo.
pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos a caridade. Com efeito, só o poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem deste mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, mas sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na nossa sociedade, para serdes cristãos, não se faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício de vosso egoísmo, de vosso orgulho, de vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Corcóvia, 1861. Uau! Uau! É. E a passagem seguinte é interessante também, porque ela fala sobre a caridade para com os criminosos, né? Botando em prática realmente, trazendo para a gente realmente o que é a caridade. E a gente achar que a gente vai passar por essa existência terrena somente com felicidades é uma ilusão bombástica, né? A gente sim está em busca da felicidade, Deus nos quer felizes e abundantes, mas se nós estamos aqui nessa existência na Terra para que a gente possa nos aperfeiçoar moralmente, lutando contra o nosso orgulho, nosso egoísmo e nossa vaidade. Simples e complexo. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, né? E acho que talvez uma das maiores provas que nós enfrentamos é a luta contra as nossas vicissitudes, né? As nossas mazelas. É sempre a nossa luta contra nós mesmos. Como Joana de Ângeles diz, sempre é entre você e Deus. Então, é entre a sua consciência, o que você pode estar fazendo um pouquinho a cada dia para se tornar um ser humano melhor, menos egoísta, né? Menos centrado em si mesmo. Nós temos muito disso ainda, infelizmente. Sempre a gente quer o melhor para a gente, sempre a gente quer a maior parte, a melhor parte, para a gente ir para os nossos, né? E a gente esquece de olhar, de expandir esse olhar. O bem também tem que ser levado para aquelas pessoas que não comungam da mesma opinião que a gente, né? Que tem características que não condizem com o nosso, supostamente, o que a gente dita, o que é certo, o que é errado, né? Então, assim, respeitando mesmo a diversidade, respeitando os limites de cada um, a opinião de cada um, a questão evolutiva, como é que a gente pode colocar? A fase evolutiva de cada um. Cada um de nós está no momento, né? Nós mesmos, se a gente olhar há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, nós estávamos em fases diferentes, pensávamos completamente diferentes. Hoje a gente recrimina até a nossa maneira de pensar há um determinado período atrás. Com certeza. E geralmente a gente não recrimina tendo caridade conosco, né? A gente recrimina nos punindo, nos julgando. Por que a gente agia daquela maneira? Mas era o que a gente tinha. Eu estava conversando com minha filha aqui agora sobre isso. Eu me cobro muito nesse sentido, mas era o que eu dei conta. Mas eu fico assim, não, mas eu tinha que ter dado conta de ter. Mas é aquela coisa, né? É que a gente se exige demais. Eu acho que a gente é muito exigente conosco mesmo, sabe? Então, quando a gente se exige muito, a gente... É que nem a gente falou na semana passada, quando tu falaste que tu coloca a régua alta. Então, quando é pra gente, sabe? Nós colocamos a nossa régua lá em cima, numa exigência suprema, né? E Deus
não olha para a gente nesse mesmo patamar que nós olhamos para nós mesmos. Ele diz, não, meu filho, ó, um pouquinho menos, baixa essa régua, né? Baixa isso baixa que essa nessa estava exigência falando. faz a essência. Trabalha a essência é mais simples. Mas não, a gente tende a dificultar. E aí entra a nossa vaidade, não? Porque a gente quer ser perfeito. A gente quer ser perfeito. Então, Né? a E gente a precisa perfeição. trabalhar isso, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? Essa intransigência que a gente tem. Aí ela estava falando exatamente sobre isso. Ela falou assim, mãe, se Deus perdoa a nossa inconsciência, a nossa ignorância, no sentido de ignorar, de não ter o conhecimento, imagina, até a hora que a gente se julga mais que Deus, porque a gente não quer perdoar a nossa própria ignorância. Então, se Deus, que é Deus, perdoa, por que a gente se acha no direito de questionar e de não se perdoar? Então, é meio que abaixar a bola mesmo, né? Baixa a Sim. bolinha, ó, menos se acha. E sabe, uma coisa assim que tem a ver um pouquinho com essa... Desculpa, G, é que cortou, desculpa. Não, deu uma cortada, deu uma travada na tua fala. Se tu puder repetir. Não, só isso, a gente tem que se achar menos, porque a gente se acha no sentido de achar que tinha que ser melhor, mas Achar que é soberbo, né? ter mais Achar que é humildade, né, de soberbo. reconhecer, ter Isso, mais humildade de reconhecer a própria humanidade, né? exatamente. Sabe, G, que eu passei ontem, né? Aqui na cidade tem o pessoal dos Testemunhas de Jeová, né? Que eles fazem as pregações. Então, sempre duas pessoas vêm, bate na porta da casa da gente e vêm trazer a palavra, né? Claro, que na crença deles, na visão deles e tudo mais. E uma coisa que a gente vê muito, muito aqui, é o quanto as pessoas não se dispõem a receber essas pessoas que vêm trazer essas palavras, né? Ontem elas bateram aqui e eu fui atendê-las. Eu abro a porta para todo mundo, né? Ainda mais sabendo que é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus que está vindo até a minha porta. E eu os recebi muito bem. A expressão deles, no caso eram duas meninas, né? A expressão delas em serem bem recebidas num momento de pregação fez toda a diferença para que aquele ensinamento que elas vieram trazer fluísse numa tranquilidade. No final da conversa, que a gente ficou aí uns 15, 20 minutos conversando sobre a passagem bíblica, independente se eu espírita com uma visão universalista, e eles uma coisa assim mais cética, né? Mas na essência é a mesma coisa. Né? Na essência é a mesma coisa. Então, a gente praticar essa caridade para com esses que chegam à nossa porta, porque eles estão dedicando um tempo da vida deles para levar a palavra de Deus, levar a palavra de Jesus, levar bons ensinamentos, trazer boas reflexões. E o que a gente faz? O que normal eu já fiz, de simplesmente ignorar a presença deles batendo na minha porta, não abrindo a porta. Eu já fiz isso. O quão orgulhoso eu estava naquele momento em não praticar essa caridade, não recebê-los na minha casa. Que tipo de cristão eu estava sendo no passado? É aquilo que você falasse, que nós no passado nós tínhamos uma conduta e hoje nós temos outra conduta. Isso só se faz porque nós praticamos a caridade para conosco mesmo. Né? Porque quando a gente entende que aquela nossa ação, aquela situação, ela é falha, então vamos mudar, porque de nada adianta ter a falha e sair dessa vida, dessa existência, com essa mesma falha, sem ter melhorado 1% dela. Não faz sentido, né? Não faz sentido a gente estar encarnado, passando por todas essas vicissitudes, passando por todas essas dificuldades, nos burilando moralmente, se não é para a gente seguir para a próxima existência melhor do que a gente está hoje. Sim, nós estamos aqui para evoluir, né? Sim. Ok. Agora é com você, Jesus no lar. Pois é, porque como eu estou sem o meu livro, me fala em qual número que a gente está. Eu acho que nós estamos no 49. Já? Ou 46. 47. Não, a gente não fez semana passada, né?
Semana Não passada a fez, gente não fez. não fez. Mas é Nós o falamos, 47, sim, o educador conturbado. nós, semana passada, lemos o Evangelho, uma parte muito grande, aí ficamos só no Evangelho mesmo, né? Mas aquele assunto lá era extremamente importante, né, Gê? Sim, só estou relembrando que nós não fizemos por isso. Então tá, então vamos, educador conturbado, item 47. Comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para aperfeiçoar-se as verdades novas, quando Jesus narrou para a edificação de todos. Um homem singularmente forte, que se especializara em variados serviços de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava o ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Avizinhou-se do enfermo, de martelo em punho, e não obstante os gritos e lágrimas que a sua obra arrancavam do infeliz, aprimorando-o dia a dia, cumpriu o prometido. O mensageiro divino, satisfeito, rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. O trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e gradativamente colocou-a em condições de subir às esferas sublimes. O ministro do Alto, jubiloso, solicitou-lhe o concurso no refazimento de um homem chagado e aflito que anelava a beatude edênica. O consertador não hesitou. Absolutamente inacessível aos petitórios do infortunado, queimou-lhe as úlceras com atenção e rigor, pondo em posição de elevar-se. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador tomou o rapaz à sua conta e deu-lhe trabalho e contenção, com tamanho tirocínio que em tempo breve a tarefa se fazia completa. E assim, o emissário de cima pediu-lhe a colaboração em diversos casos complexos, reestruturação física e moral, até que um dia o emérito educador, entediado da existência imperfeita na Terra, implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele, na direção do céu. O embaixador sublime revistou-o minuciosamente e informou que também ele devia preparar-se com vistas ao grande cometimento. Mostrou-lhe os pés irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos, e rogou dessa vez reajustasse ele a si mesmo, a fim de elevar-se. O disciplinador começou a obra de auto-aprimoramento, esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo lhe feria agora tão rudemente a própria carne, que ele, ao invés de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão. Desde todos e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que aplicava aos outros, e o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo com extrema dificuldade, o identificou, tão diferente se achava. Findo um longo exame a que se submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso senão confiá-lo a outros educadores. Então, o que ele está falando aqui, casou completamente com a nossa primeira leitura. Ele tratou os outros sem a menor benevolência, sem a menor caridade, exigindo do outro ao extremo. E ele só conseguiu perceber isso na hora que o anjo pede para que ele faça o mesmo com ele, que ele burilasse as próprias imperfeições. E ao tentar fazer isso consigo mesmo, ele quase se mutilou. Ele quase não se identificava mais de tão transformado que ele ficou pela dificuldade que ele enfrentou, e que é a mesma dificuldade a que ele expôs os outros no caminho. Então, é a falta de caridade mesmo, né? Com que ele tratava as outras pessoas a quais ele tinha a tarefa de melhorar. Mas ele quis fazer isso sem respeitar o que a gente comentou agora mesmo, sem respeitar qual era o momento evolutivo do outro, quais as dificuldades do outro, quais as limitações que o outro apresentava. E mesmo
porque a gente também tem que levar muito em consideração que cada pessoa a gente tem que tratar de uma forma de acordo com o que a pessoa demanda, né? E até nós mesmos, de acordo com o momento que vivemos, demandamos tratamentos diferentes, demandamos Exato. maneiras diferentes, porque a gente encara de maneira diferente. Até um livro, Uhum. quando a gente lê, dependendo da fase que você está vivendo, você lê um livro, entende uma coisa, na hora que você lê ele de novo, você está numa visão diferente, uma fase diferente, né? É verdade. E É verdade. a gente, a maioria das vezes, a gente não atenta para isso. E até mesmo a mesma passagem. Até comentei com as meninas ontem. Tu leu uma passagem bíblica hoje, tu leu uma passagem do Evangelho. Nós lemos esse texto do Evangelho do Jesus no Lar hoje, certo? Nós estamos tendo uma compreensão sobre essas palavras, sobre esse texto. A gente vai pegar esses mesmos textos daqui a algum tempo, o nosso entendimento vai ser outro. Nós vamos identificar outras coisas que estão presentes no texto, que nesse momento nós não estamos maduros e prontos para observar. Mas lá na frente nós vamos ter essa maturidade e esse poder de observação para poder aprender mais ainda em cima desses mesmos textos. E é assim, Sim. toda vez que tu lê uma coisa 2 ou 3 vezes, né, em diferentes fases do nosso dia a dia, tu lê de forma diferente, tu compreende diferente, tu aprende diferente. Sempre uma coisa nova. Mas nessa passagem do Jesus no Lar, esse educador, ele estava tão preocupado na eficiência do seu método, né? O seu método era um método que causava extrema dor física, extrema dor moral, mas o resultado era rápido, né? Pelo que eu pude compreender nesse texto, que ele mais estava preocupado em cumprir aquela tarefa que ele havia sido dado com rapidez e rigidez do que dar o tempo correto para que o aperfeiçoamento moral se desse de forma mais amorosa, que foi o que Jesus colocou no último parágrafo, né? Toda vez que tu for fazer uma corrigenda, for corrigir alguém por alguma falha, por alguma situação, mas faça com amorosidade. Entende? Não julgando, não infringindo dor ao teu semelhante. Não é mesmo? Caridade, né? Caridade, amorosidade. Com a Sempre. caridade. Sermos humanos e não animais. Está na hora de sermos humanos e deixarmos de sermos animais. Pai amado, Jesus querido, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome, aprendendo um pouco da vossa palavra, trazendo alento para os nossos corações, trazendo sabedoria para o nosso intelecto, buscando a evolução do nosso espírito. Agradecemos a luz que se irradiou nessa casa, na casa do Sandro, e em todas as casas onde for chegar esse nosso estudo, né, essa nossa gravação. Peço também que essa luz esteja se irradiando àqueles irmãos espirituais que se encontram ainda na erraticidade, que necessitam abrir, abrandar o vosso coração para atingir uma condição de humildade e se abrir a aceitar a vossa palavra, o vosso amor, a vossa benevolência, que eles possam dar uma trégua para todo o ressentimento, toda vontade de vingança, todo o ódio que possa estar perturbando a mente e o coração desses seres, que eles possam dar lugar à vontade de progredir, que eles possam se abrir, estender a mão para aquela espiritualidade amiga que está aqui, pronta e disposta a acolhê-los e levá-los para um lugar de refazimento. Abençoa, Senhor, todos que se encontram nas ruas, no frio, sem alimento, a todas as mães que têm seus filhos em prisões, em manicômios, em hospitais, a todos os corações que precisam do seu conforto, Pai. Abençoa essa semana que vai começar agora, que nós possamos encontrar a Tua graça para suportarmos as nossas provas, Senhor Jesus. Que nós tenhamos a humildade, que nós saibamos praticar mais amor e mais caridade para conosco e para com o nosso próximo. Que a espiritualidade possa abençoar e fluidificar a água que vai. Tá bom, minha linda? Boa semana para você. Boa semana para você. Até bem. Se a gente puder se encontrar, se encontra. Se não, tá tudo numa boa, tá certo? Vou te posicionar. Estende um abraço aí para sua filhota. Tá bom, muito obrigada.
Fique com Sua filha, Deus. aproveita, aproveita, aproveita. Aproveita estar com os filhos. Fica bem. Até logo, Obrigada. garotinho. Tchau. Tchau.